O sol estava se pondo quando cheguei à antiga fazenda da família, acompanhado de minha avó. O céu estava tingido de laranja e rosa, contrastando com a escuridão que começava a se formar ao redor da propriedade. A estrada de terra que levava à casa principal estava coberta de folhas secas, e o som delas estalando sob os pneus do carro ressoava em meus ouvidos. A fazenda sempre teve uma atmosfera misteriosa para mim. A floresta densa que a circundava parecia esconder segredos antigos, e o celeiro, com sua madeira desgastada pelo tempo, sempre me causou arrepios. Lembro-me das histórias que meu pai contava sobre meu avô, que serviu na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que, sob a luz da lua cheia, meu avô realizava rituais estranhos no celeiro, vestindo seu antigo uniforme militar e entoando cânticos em uma língua desconhecida. Meu pai nunca gostou de falar sobre isso. Ele tinha traumas profundos relacionados às ações de meu avô. Sempre que o assunto surgia, ele mudava de tópico ou se retirava para seu quarto. Aquelas histórias e o comportamento de meu pai sempre lançaram uma sombra sobre minha infância, tornando a fazenda um lugar de memórias sombrias. Minha avó, por outro lado, sempre tentou proteger meu pai e a mim das histórias sobre meu avô. Ela dizia que eram apenas lendas, histórias inventadas para assustar as crianças. Mas eu podia ver a tristeza em seus olhos toda vez que o assunto era mencionado. Ao chegarmos à casa principal, desci do carro e respirei fundo, tentando afastar os pensamentos sombrios. A paisagem, apesar de sua beleza, parecia carregar o peso das histórias e dos segredos da família. Olhei para minha avó, que segurava uma foto antiga de meu avô em seu uniforme militar. Ela suspirou e disse: vamos ver o que ainda tem por aqui." Eu concordei com um aceno de cabeça, mas no fundo, uma sensação de apreensão crescia, e eu sabia que a noite que se aproximava seria longa. A casa principal da fazenda, apesar de antiga, mantinha-se firme contra o teste do tempo. O assoalho de madeira rangia sob meus pés enquanto eu caminhava pelos cômodos, e o cheiro de mofo e madeira antiga enchia o ar. Minha avó decidiu descansar um pouco no quarto, que costumava ser de meus pais, deixando-me sozinho para explorar. Fui atraído para o escritório de meu avô, um cômodo pequeno e escuro no final do corredor. A luz fraca que entrava pela janela coberta de poeira iluminava prateleiras repletas de livros antigos e fotografias em preto e branco. No centro da sala, uma escrivaninha de madeira maciça dominava o espaço. Decidi vasculhar as gavetas em busca de algo que pudesse me dar uma pista sobre o passado misterioso de meu avô. Na primeira gaveta, encontrei uma espingarda antiga, ainda em boas condições. O metal frio e pesado em minhas mãos me fez estremecer. Na gaveta de baixo, um arsenal de instrumentos de tortura estava cuidadosamente organizado. Facas, alicates e outros objetos que eu não conseguia identificar. Meu coração acelerou. As histórias sobre meu avô não eram apenas lendas. Ao fundo da última gaveta, encontrei uma carta amarelada pelo tempo com a caligrafia trêmula de meu avô. Com hesitação, comecei a ler em voz alta. Se algum dia eu retornar a esta fazenda, farei o que prometi. Minha esposa e meu filho pagarão pelo que fizeram. Eles não podem escapar do destino que os aguarda. Ao terminar de ler, notei a data no canto inferior da carta. Meu sangue gelou. Era a data de hoje. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O silêncio da casa parecia mais opressor e os barulhos da floresta lá fora soavam mais sinistros. As palavras da carta ecoavam em minha mente e o medo começou a se instalar. Corri para o quarto de minha avó, desesperado para contar-lhe sobre minha descoberta, mas ao entrar, encontrei o quarto vazio.
A janela estava aberta e as cortinas balançavam suavemente com a brisa da noite. Minha avó havia desaparecido e eu sabia que a noite estava apenas começando. O pânico se instalou em mim ao perceber o desaparecimento de minha avó. Corri pelos cômodos da casa, chamando por ela, mas tudo o que recebi em resposta foi o silêncio ensurdecedor da noite. A escuridão parecia mais densa e a atmosfera da fazenda estava carregada de tensão. Foi então que ouvi um murmúrio vindo da cozinha. Ao me aproximar, encontrei minha avó sentada à mesa, uma vela acesa à sua frente, iluminando seu rosto enrugado e preocupado. Ela segurava uma foto antiga de meu avô, seus olhos fixos na imagem. "Vó!" exclamei, aliviado por encontrá-la. "O que aconteceu? Por que você saiu do quarto?" Ela levantou os olhos para mim e pude ver uma tristeza profunda neles. "Rafael", ela começou com uma voz trêmula, "há coisas sobre seu avô que você não sabe. Coisas que eu esperava nunca ter que contar." Respirei fundo, preparando-me para o que viria a seguir. Minha avó começou a relatar os eventos que ocorreram após o retorno de meu avô da Segunda Guerra Mundial. Ele voltou mudado, assombrado pelos horrores que testemunhou. Mas havia algo mais, algo que ele trouxe consigo da guerra. "Teu avô encontrou algo durante a guerra", ela continuou, "algo antigo e poderoso. Ele acreditava que esse objeto lhe daria poder e proteção, mas em vez disso, trouxe escuridão e desgraça para nossa família." Ela então revelou que desde o desaparecimento de meu avô, ela começou a ouvir vozes e a ter visões turvas pela fazenda. Vozes que sussurravam promessas e ameaças, visões de sombras se movendo nas bordas de sua visão. "Eu sempre soube que ele voltaria", ela murmurou, "e temo que ele tenha voltado para cumprir sua promessa." Fiquei em silêncio, tentando assimilar tudo o que minha avó havia me contado. A sensação de perigo era palpável, e eu sabia que tínhamos que agir rápido. A noite avançava rapidamente, e a luz prateada da lua cheia banhava a fazenda com um brilho etéreo. A floresta ao redor parecia ganhar vida sob a influência da lua, e os sons da noite eram amplificados, tornando-se quase ensurdecedores. Minha avó e eu nos preparamos, trancando todas as portas e janelas da casa. Ela pegou algumas velas e sal grosso, explicando que poderiam ajudar a proteger-nos de qualquer presença maligna. Acendemos as velas e formamos um círculo de sal ao redor de nós na sala de estar. O silêncio era quase opressor, e a tensão no ar era palpável. Foi então que começamos a ouvir os sussurros. Eram vozes baixas e distorcidas, vindas de todas as direções. Pareciam estar chamando por nós, tentando nos atrair para fora. Minha avó começou a murmurar uma antiga oração, sua voz firme e determinada. Eu me juntei a ela, e juntos tentamos afastar as vozes malignas que nos cercavam. Mas então algo ainda mais perturbador aconteceu. Começamos a ouvir passos vindos do celeiro. Eram passos pesados, como se alguém estivesse arrastando algo. O som se aproximava cada vez mais, e eu podia sentir o medo se instalando em meu peito. A porta do celeiro se abriu com um rangido, e uma figura surgiu do escuro. Era a silhueta de um homem, vestindo um antigo uniforme militar. Seu rosto estava oculto pela escuridão, mas eu sabia quem ele era. Era o espírito de meu avô, de volta para cumprir sua promessa. Ele se moveu em nossa direção, seus passos ecoando no silêncio da noite. Minha avó e eu nos abraçamos, determinados a enfrentar o que viesse a seguir. As vozes e visões se intensificaram, e a presença de meu avô parecia dominar a fazenda. A presença de meu avô tornava-se cada vez mais assustadora. As vozes sussurrantes e as visões turvas aumentavam em intensidade,
tornando difícil distinguir a realidade da ilusão. A cada passo que ele dava em nossa direção, a temperatura da sala parecia cair e uma sensação opressora de desespero nos envolvia. Rafael, minha avó gritou acima do caos, temos que sair daqui agora. Agarrando minha mão, ela me puxou em direção à porta dos fundos. Corremos pelo campo, a lua cheia iluminando nosso caminho. Mas a floresta densa parecia fechar-se ao redor de nós, e os sussurros e risadas malignas ecoavam por todos os lados. A cada passo, sentíamos que algo nos observava, nos perseguia. As sombras se moviam e se contorciam, formando figuras grotescas que tentavam nos alcançar. O caminho para fora da fazenda parecia interminável, e a cada curva temíamos encontrar a figura ameaçadora de nosso avô. Finalmente avistamos a estrada principal. Correndo com todas as nossas forças, conseguimos alcançá-la e por um momento sentimos um alívio momentâneo. Mas ao olhar para trás, vimos a silhueta de meu avô parada na entrada da fazenda, observando-nos com olhos vazios e sem vida. Exaustos e abalados, conseguimos chegar à cidade mais próxima e buscar refúgio em uma pequena pousada. A noite passou em um borrão, e quando o sol nasceu, a realidade do que havíamos vivenciado começou a se instalar. Decidimos nunca mais voltar à fazenda. Vendemos a propriedade e nos mudamos para longe. Mas mesmo à distância, as memórias daquela noite nos assombravam. Com o tempo, a dor e o medo começaram a desaparecer, substituídos por uma determinação de viver nossas vidas ao máximo e proteger uns aos outros. Mas uma coisa era certa, nunca esqueceríamos a promessa do avô e o medo que ele lançou sobre nossa família. E embora tivéssemos escapado da fazenda com nossas vidas, sabíamos que o passado nunca poderia ser verdadeiramente esquecido.